livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz assim: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Há diferentes formas de interpretação quando o assunto é soberania de Deus e livre-arbítrio humano. Há dois pensamentos. Há uns que pensam que o crente está predestinado para a salvação. E o outro pensa que o crente perde a salvação. Todos os dois pensamentos estão na Bíblia. O crente foi predestinado para ser salvo. E o crente perde a salvação. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santo e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus predestinou o salvo, os crentes, aqueles que reconheceram Jesus Cristo como seu único, exclusivo e eterno Salvador. E você só é salvo se você permanecer em Jesus Cristo. Se você sair de Jesus Cristo, você está perdido. Onde está isso, meu irmão Eduardo? Abra a tua Bíblia em Apocalipse. O crente perde a salvação. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz mais ainda aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, ó: Eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A sua coroa que você vai receber, a coroa da vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tudo pode. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, Deus diz assim, ó: Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus falou para Abraão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. O verdadeiro poder pertence a Deus. Salmos capítulo 62, versículo 11, Davi disse assim, ó: Uma coisa disse Deus, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3, diz que sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Jesus criou tudo. Então Deus tem todo o poder. Deus pode pegar qualquer um e fazer servo dele. Deus pode pegar até uma pedra e fazer um crente melhor do que eu. Foi isso que João Batista falou para os fariseus. Os fariseus falava: nós somos da descendência de Abraão. Somos filhos de Abraão, pela fé. João Batista falou para eles: Deus pode pegar essas pedras aqui e fazer filhos de Abraão, fazer um crente melhor do que vocês, seus fariseus. Mas Deus quer ver o arrependimento. E aí que entra o livre-arbítrio. E olha o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a faculdade mediante a qual o homem é dotado de poder para agir sem coações externas, de acordo com a sua própria vontade ou escolha, uma vez que o homem foi criado livre, com a capacidade de fazer a sua própria escolha. Deus fez o homem livre. Aonde está isso, meu irmão? Que o livre-arbítrio, lá em Gênesis, no começo de tudo. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden,
Éden significa delícia, paraíso. Deus, ao criar o homem, colocou no jardim do Éden. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Aqui está o livre-arbítrio. Deus colocou o homem e a mulher, o casal, o primeiro casal, no melhor lugar do planeta, Jardim do Éden, lugar de delícia. Ali, o sol não era esse sol que dá câncer de pele. O ar não tinha poluição, a água era pura, mineral. As frutas não precisavam de agrotóxico, não apodrecia, não tinha bicho. Tudo do bom e do melhor. Deus falou para aquele casal: vocês podem comer de tudo, mas tem uma árvore, tem um fruto que está no meio do paraíso, delas você não toque nem coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Aí está o livre-arbítrio. Eles comeram e morreram. Aleluia. Glórias a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o qual faz dele um ser moralmente semelhante ao Criador, é justamente a capacidade de fazer a sua própria escolha, inclusive aquelas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso que se entende por vontade permissiva. O eterno Deus pode impedir o homem de fazer o bem ou o mal, mas ele dá o direito de escolha. Por isso que a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, aleluia, 30, versículo 19, olha o que Deus diz: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus ainda fala assim, ó: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus fala assim, ó: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, vocês escolhem. Aí Deus ainda dá um conselho, fala: escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas a maioria da humanidade está escolhendo a morte, escolhendo a maldição, porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz que Jesus Cristo, quando se manifestar, quando a vida se manifestar, Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Quem tem Jesus está vivo. Quem não tem Jesus está morto. Eu quero ler o que está escrito em Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus Cristo é a nossa vida. Quem tem Jesus está vivo espiritualmente. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Aleluia. Jesus Cristo é a nossa vida. João capítulo 11, versículo 25, Jesus falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. E você tem que fazer essa escolha. A escolha é tua. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse assim, ó: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Provérbio capítulo 23, versículo 26, Deus diz assim, ó: filho meu, dai-me o teu coração. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus falou para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué traz a memória do povo. Tudo que Deus tinha feito para aquele povo. E Josué fala assim, ó: vocês escolhem servir os deuses dos amorreus, que estava além do rio, os deuses dos seus pais. Eu e a minha casa serviremos só ao Senhor. Tem que ter uma escolha. Você que escolhe. Você quer servir a Jesus ou você não quer servir a Jesus? Você tem um livre-arbítrio. E eu vou ler mais uma vez para terminar o que é o livre-arbítrio. É a faculdade mediante a qual o homem é dotado de poder para agir sem coações externas, de acordo com a sua própria vontade ou escolha.
uma vez que o homem foi criado livre,